Sabe aqueles momentos cruciais em que tudo muda? Uma passagem de bastão, a troca de comando. Sim, numa empresa, num país. Até numa família, né? É sempre um momento tenso, cheio de expectativa. E fica aquela pergunta no ar: o legado vai se manter? Com certeza. Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Um mergulho profundo num dos relatos mais fascinantes sobre uma transição de poder, lá no capítulo 31 de Deuteronômio. Um momento chave. E para essa nossa exploração, a gente está se baseando em trechos de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a Nova Almeida atualizada. Que são ótimas porque elas não casem só o texto puro, né? Tem notas, comentários. Exato, funcionam como um mapa que ajuda a gente a entender as nuances do caminho. E a nossa missão aqui é desvendar como esse texto de milhares de anos fala de coisas super atuais. Como sucessão de liderança. Essa parte foi a que mais me pegou. A estratégia de já se preparar para o fracasso. Parece contraintuitivo, né? Totalmente. Ok, então, vamos desvendar isso. Vamos lá. Para começar, vamos pintar o cenário. A cena tem um peso, assim, enorme. Moisés, o líder que tirou o povo do Egito, que falou com Deus, ele está com 120 anos. Uma vida inteira. E ele junta todo mundo e solta uma bomba. No versículo 2 ele diz: hoje tenho 120 anos e já não posso mais sair e entrar. Que é a forma dele dizer, pessoal, pra mim acabou. E o mais forte é que ele tá ali, olhando para a terra prometida, o sonho de uma vida inteira, e ele sabe que não vai pisar lá. É. A gente precisa parar um pouco para sentir o peso disso. Não é só uma aposentadoria, é o fim de uma era. Exato. Para quase todo mundo ali. Moisés era a única referência de liderança que eles já tiveram. E imagina o tamanho da insegurança, do medo. O pilar da nação. Aquele pilar que segurou tudo por 40 anos estava se retirando. A pergunta na cabeça de todo mundo devia ser: e agora? Quem vai nos guiar? O vazio deve ter sido, assim, assustador. Um vácuo de poder é a receita para o caos. E é aí que a gente vê a genialidade da gestão de Moisés. Ele não dá margem para fofoca, para disputa. Ele age. Age de forma pública, transparente. Ele chama Josué, que já era o braço direito dele, e na frente de todo Israel, ele oficializa a transição. E as palavras que ele usa, nossa, são um soco no estômago de tão diretas. Uhum. Ele cria um mantra que vai ecoar pelo capítulo inteiro. Seja forte e corajoso. E o ponto central aqui, sabe, é de onde vem essa coragem. Não é um simples tapinha nas costas, tipo, vai que é tua, garoto. Não mesmo. A ordem para ser forte não vem só do Moisés. É um comando divino e ele está ancorado numa promessa que é a viga mestra de tudo isso. Ah, sim. Nos versículos 6 e 8, a frase se repete. O Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês, ele não os deixará, nem os abandonará. E esse é um ponto fundamental. Porque se a coragem viesse só do Moisés dizendo, eu confio em você, ela poderia morrer junto com o próprio Josué. Exato. Mas, ao ancorar a coragem na presença divina, a fonte de estabilidade se torna externa, permanente. Não depende mais do carisma de um líder. Mas de uma aliança. Exatamente. O que Moisés está fazendo é uma transferência de confiança, não só de poder. Boa. Transferência de confiança. Ele está comunicando para todo mundo, para o povo e para Josué, que a figura dele, a presença física, está saindo de cena, mas aquilo que realmente importava, a presença divina que os guiou. Continua intacta. Continua intacta. É uma reafirmação da aliança. A mensagem é: a base da nossa nação não sou eu, é essa conexão. Isso traz uma estabilidade muito maior. E essa ideia de reafirmação é a chave, né? Porque não adianta só trocar o líder, o Josué, se a constituição do povo, a aliança, não for preservada. Uhum. O que me leva a pensar na segunda parte do plano de Moisés, que é tão brilhante quanto a primeira. Não é só sobre quem lidera, mas sobre o que guia. Isso. E ele não confia só na memória das pessoas. De jeito nenhum. Não mesmo. A tradição oral, ela é falha, se distorce com o tempo. Moisés entende isso perfeitamente. O versículo 9 é direto.
Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes. Ele materializa. Ele transforma o código de conduta, a identidade da nação, em algo físico, um documento. Ele formaliza o conhecimento para protegê-lo do esquecimento. Mas um documento pode pegar poeira numa prateleira, né? E é aí que vem o pulo do gato. Sim, Ele cria um sistema de atualização de software para a nação inteira. A instrução nos versículos 10 a 13 é super específica. A cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, que era uma grande celebração nacional. a lei inteira tinha que ser lida em voz alta, para todo mundo. E o jeito que ele manda fazer isso é genial. Primeiro, o tempo. A cada 7 anos. Certo. Isso garante que nenhuma geração cresceria sem ouvir, pelo menos uma vez, os princípios que fundaram aquela nação. Impede a desculpa do eu não sabia. Uhum. Segundo, isso para a época era algo absurdo de tão inclusivo. É o público. O texto faz questão de listar homens, mulheres, crianças e os estrangeiros. Ninguém de fora. Isso é muito forte. A lei não era um segredo guardado por uma elite. Não era. Era para ser de domínio público, da criança ao idoso, do nativo ao imigrante. Total. Exatamente. Se a gente trouxer isso para um contexto mais amplo, o que ele está criando é uma espécie de ritual cívico espiritual. A leitura pública não era só para informar, era para renovar o pacto. Faz sentido. Era um evento que gravava a memória coletiva, que reorientava todo mundo na mesma direção. É o antídoto contra a amnésia histórica. É um sistema de educação contínua na prática. Mas como eles faziam isso? Ler a lei inteira para uma nação inteira. A logística disso parece uma tarefa monumental. Com certeza era. Provavelmente levava dias, e isso só reforça a importância que era dada ao ato. Verdade. Imagina parar o país inteiro por vários dias para ouvir a sua Constituição sendo lida. Isso demonstra um nível de compromisso que é difícil de imaginar hoje. Sem dúvida. Significa que a identidade nacional estava tão ligada àquele texto que o esforço era visto não como um fardo, mas como uma necessidade vital. Faz todo sentido. Então o plano parece perfeito. Temos um novo líder, Josué, ungido publicamente. Com a confiança ancorada no divino. E temos um documento fundador com um sistema para ser lido e relembrado por todos. Parece uma receita de sucesso garantido. Só que não. Pois é. É aqui que o capítulo dá uma virada de roteiro que é quase desconcertante. É um balde de água fria. No meio de todo esse planejamento meticuloso para o futuro, Deus chama Moisés e nos versículos 16 a 18 revela uma profecia que é o oposto de tudo que eles estavam construindo. É de arrepiar. Deus diz basicamente: Moisés, assim que você morrer, este povo vai se desviar. Eles vão atrás de outros deuses, vão quebrar a aliança. Peraí. Chocante. Depois de todo esse trabalho, Deus já está dizendo que não vai funcionar. É quase como se ele dissesse: belo plano, pena que eu já sei o final, e ele não é feliz. Isso levanta uma questão, assim, gigantesca, né? E é aí que o texto mostra uma sofisticação impressionante. Como? Por que montar um plano para o sucesso e, ao mesmo tempo, prever o fracasso? A resposta parece ser que o texto tem uma visão muito realista da natureza humana. A presciência de Deus não cancela a liberdade, a responsabilidade das pessoas. O plano não era para impedir a falha, porque a falha era vista como uma certeza. O plano, na verdade, era para o que fazer depois da falha. Então o plano já vinha com um plano bem embutido. Não é sobre evitar o erro, é sobre como lidar com ele. Exatamente. Isso muda tudo. E a solução para essa falha futura é a parte mais criativa do capítulo. Ele manda Moisés criar 2 testemunhas permanentes. Isso, elas ficariam ali como uma prova contra o próprio povo quando eles errassem. E a primeira testemunha é o próprio livro da lei. Exato. A ordem no versículo 26 é clara. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança, para que ali fique como testemunha contra vocês. É o documento oficial, a prova do crime. É a testemunha legal, o contrato assinado. Se eles quebrassem as cláusulas, o contrato estaria lá.
Mas a segunda testemunha, essa é que eu acho de uma genialidade psicológica incrível. Ah, sim. Não é um documento, é um cântico, uma música. É genial mesmo. Pense bem, a lei fala com a nossa parte racional, é o contrato. Mas a gente esquece contratos, a gente guarda em gavetas. Uma música não. Uma música gruda na alma. Deus manda Moisés escrever essa canção e ensiná-la a todo o povo, colocar nos lábios deles, para que ela servisse de testemunha. Por causa da desobediência deles, essa melodia traria a letra junto. E a letra seria o diagnóstico. Seria o diagnóstico do problema. É quase um alarme de incêndio cultural, programado para soar no futuro. Perfeita analogia. O cântico é a testemunha cultural, emocional. Uma lei pode ser ignorada, mas uma canção cantada por gerações, pelas crianças no colo da mãe, Pelos jovens ao redor da fogueira. ela se torna parte do DNA de um povo. A ideia era que, quando a desgraça prevista acontecesse, a própria canção que eles cantavam explicaria o porquê do sofrimento. É um mecanismo de autodiagnóstico. Nossa. É uma forma de garantir que a verdade não se perca, mesmo quando a obediência falhar. Me lembra um pouco daquelas fábulas que a gente ouve quando criança, tipo a da cigarra e da formiga. A história é simples, mas a lição sobre planejamento e consequência fica com a gente para sempre. É exatamente essa função. É garantir que mesmo no fundo do poço, eles tivessem as ferramentas para entender como chegaram lá. A lei é a testemunha que acusa a mente. A razão? O cântico é a testemunha que fala ao coração, a memória afetiva. Juntas, elas formam um sistema de responsabilização quase infalível. Uau. Então, vamos juntar as peças. A gente viu uma transição de liderança que não foi deixada ao acaso. Foi cuidadosamente orquestrada. Em público, com a confiança sendo depositada não numa pessoa, mas numa promessa divina. Depois, a gente viu a criação de um sistema para que o conhecimento não se perdesse. Uma lei escrita com um ritual de leitura pública radicalmente inclusivo. E por fim, essa preparação paradoxal para o fracasso, criando duas testemunhas para o futuro. A lei como prova legal e o cântico como memória cultural. Isso mesmo. E o que fica, o pensamento final que essa análise toda provoca, é sobre o que realmente significa deixar um legado. Certo. O texto sugere que um legado de verdade não é só ter uma sucessão tranquila ou deixar um manual de regras. Um legado forte é aquele que já prevê as nossas falhas, as nossas fraquezas e cria mecanismos de memória para nos ajudar a corrigir o rumo. É como se ele construísse os anticorpos para as doenças do futuro. O que nos leva a uma pergunta provocativa para quem nos ouve, né? Exatamente. A questão que fica para a nossa reflexão é como as nossas organizações, nossas comunidades, nossa sociedade podem criar suas próprias testemunhas para o futuro. Que cânticos, ou seja, que histórias, valores que a gente embute na nossa cultura e que leis, que constituições, que documentos podemos estabelecer para ajudar as próximas gerações a lembrar não apenas dos seus maiores ideais, mas também dos seus potenciais desvios. Como a gente cria um sistema que não só celebra o sucesso, mas que também nos lembra de forma inescapável das nossas próprias advertências.